Bem-vindos a mais um vídeo de perguntas classe S aqui no canal Classe S. Na verdade, esse vídeo aqui também poderia ser chamado Arthur Responde as Perguntas do Kalil, porque de todas as perguntas selecionadas, só duas não são do Kalil. Assim, ainda bem que as perguntas deles são interessantes, né? Porque senão eu nem faria esse vídeo, mas vamos lá, né? Antes de começar, deixa o seu like, se inscreve no canal caso não seja inscrito ainda e ativa o sininho da notificação. E vamos logo para a primeira pergunta. Uma pergunta do Kalil mesmo, um tanto quanto polêmica. Acho que ele quis levantar essa polêmica, né? Acho que os autores de hoje em dia, seja de mangá, filme, série, etc., têm um certo medo de serem originais, de escreverem sobre o que realmente querem. Por conta do politicamente correto, muitas obras acabam sofrendo uma censura por parte dos próprios autores. Pelo menos para mim, hoje em dia a arte é muito limitada. Isso me lembra um caso de não muito tempo atrás, em que o Kohei Horikoshi, o autor de Boku no Hero Academia, ele criou um vilão com um nome igual a de uma pessoa da vida real. É uma pessoa que, sei lá, matou muita gente, eu não conheço muito bem a história do Japão. Mas sim, isso causou um pouco de polêmica porque acharam que poderia, sei lá, ofender algumas pessoas, né, por ter sido uma pessoa real que matou gente de verdade. E ele teve que mudar isso. Nesse caso, eu tenho quase certeza de que não foi exatamente o Kohei Horikoshi que teve assim, a iniciativa de mudar para não ofender as pessoas, e sim da revista que publica Boku no Hero, né, que é a Shonen Jump. Então, no caso, eu acho que na maioria das vezes que isso acontece de não fazer o que realmente quer, por conta de possíveis polêmicas e do politicamente correto, eu acho que isso vem mais das empresas onde eles trabalham do que dos próprios autores, né? E até trazendo isso pro ocidente também, gente, você pegar a Disney, por exemplo, pô, um cara que vai trabalhar na Disney, seja ator, diretor, roteirista, ele tem que levantar uma bandeira, né? Senão ele é capaz até dele ser demitido. Então eu tenho essa opinião, acho que muitas vezes isso não vem nem dos autores, não vem exatamente dos artistas, e sim das empresas em que eles trabalham. E voltando aqui pro campo dos mangás, né, que é o tema do meu canal, eu até dei esse exemplo do Kohei Horikoshi, mas mesmo assim eu acho que nos mangás isso não é assim tão comum, né? Acho que a Shonen Jump é até a revista mais chatinha em relação a isso, mas no geral todas as revistas acho que elas dão bastante liberdade para os autores. Acho que essa questão do politicamente correto nos mangás, ela não é tão forte assim não. Eu espero que isso continue, né? Talvez isso venha a mudar no futuro, mas por enquanto eu acho que não existe tanto esse problema nos mangás. Agora mais uma pergunta do Kalil, outra em que ele pergunta a minha opinião sobre um determinado assunto. Acha que os filmes de super-heróis vão perder a graça com o tempo? Pra mim, esses filmes são como os filmes de terror dos anos 80 e 90, que tinham um hype gigantesco na época, mas com o tempo foram ficando cada vez mais monótonos, previsíveis e sem originalidade. Pra mim, esse é o futuro da Marvel, por exemplo. Eu não só acho que vão perder a graça com o tempo, como já estão perdendo a graça com o tempo. Principalmente a Marvel mesmo, gente. A Marvel já tem quantos filmes desse universo cinematográfico compartilhado? Já foi, o quê? 30 já? Não, acho que não foram 30, mas também tem as séries, né? Tem que ver isso. E praticamente todo filme, a gente segue a mesma porcaria de fórmula. Não tem como você fazer 30 filmes usando a mesma fórmula e não cansar. Vai cansar, tá cansando já. Eu mesmo já não tenho o mesmo hype pros filmes da Marvel. Na DC eu até tenho um pouco, porque a DC ainda não chegou onde quer chegar, né? Então ainda tenho esperança na DC, mas em relação à Marvel e até filme de super-herói no geral, acho que o hype tá diminuindo. Acho que até uma tendência, né? Sempre tem um tipo de blockbuster que faz sucesso numa determinada época, depois vem outra tendência, né? Surge outras coisas na moda, como citou aqui o exemplo dos filmes de terror, teve os filmes de artes marciais, né? Teve os filmes dos brucutus, o Stallone, o Schwarzenegger, né? Então, sempre existe um tipo de blockbuster que fica mais popular numa determinada época, né? Por enquanto ainda são os filmes de super-herói, mas acho que isso vai mudar com o tempo, principalmente se a Marvel não mudar, né? Se a Marvel continuar com aquela porcaria de fórmula lá, aquelas piadazinhas sem graça, eu acho que só vai pôr água abaixo a Marvel, viu? Mais uma perguntinha do Kalil. Por que você acha que os vilões são sempre mais atraentes para as pessoas do que os heróis? Acho que pode ter vários motivos pra isso, sabe? Tem um motivo de... a gente normalmente tem mais destaque pros vilões, então a maioria das pessoas não tá tão acostumada assim a ter o destaque nos vilões, né? Normalmente os vilões são realmente mais aprofundados, os heróis costumam ser um pouco mais sem graça mesmo. E não sei, talvez até tenha um motivo um pouco mais profundo, já que os vilões, eles são uma forma de as pessoas verem esse outro lado da humanidade sem ter que realmente ir lá, né? Porque eu acho que a ficção é uma forma de viver uma vida que você não tem, né? Viver a vida dos personagens através da tela ou das palavras, não sei, dependendo da mídia que você tá usando, né? E no caso, como toda pessoa meio que se considera uma pessoa relativamente decente, então ver as coisas do ponto de vista de um vilão é um pouco mais interessante, porque a gente não tá muito acostumado a ver as coisas do ponto de vista deles, de um ponto de vista mais malvado, né? Na vida real, então ver isso na ficção é uma chance de
desse outro ponto de vista. Eu não sei se estou conseguindo deixar um pouco claro aqui. O que eu estou dizendo basicamente é... A gente não está muito acostumado a ver as coisas de um ponto de vista mais maléfico, né? Como a maioria das pessoas se considera alguém relativamente decente, bom, a gente normalmente vê as coisas de um ponto de vista realmente mais bondoso, né? Então é uma chance de a gente ver de um outro ponto de vista. É interessante, talvez até seja um pouco perigoso, não sei, mas é interessante de qualquer forma. E para variar um pouco aqui das perguntas do Calil, vamos para uma pergunta do Carlos Bisonin Pérez. O Carlos, gente, ele praticamente todo vídeo do canal, ele sempre manda um comentário enorme com uma teoria super bolada, e aqui não foi diferente. E como o comentário dele foi um pouco grande demais, uma teoria tanto quanto bolada demais sobre os 4 Cavaleiros do Apocalipse, eu vou ler só uma parte dela, né, porque acho que o resto não interessa muito pra gente. É que ele manda a teoria dele. Talvez, se tiver uma separação entre humanos e não humanos no final dos 4 Cavaleiros do Apocalipse, seria louco uma ideia para um spin-off onde 3.000 anos depois, após o mundo ser dividido entre humanos e não humanos, as outras raças se tornaram lendas e mitos, e para os humanos eles começaram a desenvolver a tecnologia e a ciência, né? Enfim, ele tá com a teoria de que depois dos 4 Cavaleiros do Apocalipse pode ter uma outra história que se passa 3.000 anos depois no tempo de hoje, né? Acho que é basicamente isso que ele tá falando. Eu acho que eu já pensei nessa possibilidade, o Carlos já pensou nessa possibilidade, acho que todo mundo já pensou nessa possibilidade, já que todo mundo já tá esperando essa divisão entre o mundo humano e o não humano, né? Mas no caso, não sei se seria tão interessante sei lá, uma coisa tão pro futuro assim. O que eu tava até imaginando é que poderia ser realmente, sei lá, talvez no final o Arthur, sei lá, se arrependa do que fez e depois que o mundo for separado entre humano e não humano, comece realmente as histórias da Távola Redonda, tipo, com o Arthur como rei e o Lancelot, Tristan, Percival, Gawain, todos ao lado dele como seus cavaleiros, além de outros cavaleiros que vão surgir, né? É como se o Nakabazuki estivesse dando uma versão dele de como surgiram as lendas arturianas, sabe? De que talvez, antes de tudo, existisse um outro mundo que foi separado. Enfim, é uma versão do Nakabazuki das lendas arturianas. Por enquanto a gente está vendo até uma forma adaptada dessas lendas, né? Mas ainda não chegou ao rei Arthur e aos cavaleiros da Távola Redonda, né? O Arthur aqui está sendo o vilão. Então, quem sabe no futuro não vai surgir essa coisa mais fiel às lendas, né? Mais uma pergunta do Kalil. Qual o filme mais grotesco que você já viu? Eu acho que o filme mais grotesco que eu já vi foi A Mosca. Acho que é dos anos 80 esse filme. É bem grotesco o filme. Eu vou até tentar encontrar umas imagens pra botar aqui pra vocês verem como esse filme é nojento, muito nojento. Eu não sei, eu já assisti tanto filme na vida, gente, que às vezes é até difícil eu conseguir lembrar de uma coisa assim tão específica, mas eu acho que é A Mosca. A Mosca é um filme feito pra fazer as pessoas sentirem nojo mesmo, é um filme bem bizarro. E pra quem não sabe do que se trata, é um cientista maluco que acaba se fundindo com uma mosca, ele vai, com o tempo, se transformando em um homem-mosca. E a mosca é um bicho bem nojento, né? Então você já consegue imaginar o quanto o filme é grotesco. Mais uma pergunta do Kalil. O que você prefere? Histórias lineares, com começo, meio e fim, como mangás? Ou como HQs, Marvel e DC, por exemplo, que meio que não tem rumo, são sempre, ou quase sempre, histórias aleatórias? Assim, eu acho que eu prefiro histórias lineares, né? Mas eu acho que histórias aleatórias eu já vi em alguns mangás e animes, como por exemplo Cowboy Bebop, né? Existe assim até aquela parte mais linear da história, mas tem uns episódios que são bem aleatórios mesmo. Ou então mangás como O Lobo Solitário, que eu acabei de ler recentemente, tem muitos capítulos aleatórios que não exatamente estão relacionados à trama principal. Mas já que tu pegou aqui o exemplo dos mangás e das HQs da Marvel e da DC, gente, eu prefiro 1000 vezes mangás, e é exatamente por isso, por essa razão aqui, que eu parei de ler os quadrinhos da Marvel e da DC. Antigamente eu colecionava, tá aqui em cima, não sei se vocês conseguem ver, tem empilhado aqui alguns quadrinhos, eu tinha quadrinho do Capitão América, dos Vingadores, do Lanterna Verde. E eu parei justamente porque não tem muita graça se você considerar que nunca vai ter fim. Enquanto esse negócio estiver dando lucro, eles vão continuar fazendo. E uma coisa chata também é que a cada fase desse personagem vai vir um autor diferente, depois um desenhista diferente, vai mudando, e nunca é coisa de uma pessoa só, sabe? E os mangás não, os mangás têm início, meio e fim, e é sempre um único autor e um único desenhista, que na maioria das vezes é até a mesma pessoa, né? Então é um trabalho muito mais pessoal, né? Eu digo até que pessoas que leem mangás acabam conhecendo um pouco do autor dele, porque acaba sendo realmente uma coisa pessoal, uma coisa feita por uma pessoa só, a gente acaba conhecendo um pouco do autor, né? Então, por isso eu prefiro muito mais os mangás, acho que é bem melhor. Também tem aqueles casos dos mangás que ganham continuação, como Naruto, né, e Boruto, os 7 Pecados Capitais, depois os 4 Cavaleiros do Apocalipse, mas enfim.
Mesmo nesses casos, ou o autor continua fazendo ele mesmo, ou então ele pelo menos está envolvido na produção da continuação, né? Então, mesmo assim, continua sendo vindo da mente de uma pessoa só. Agora a pergunta da Naira Rodrigues. Um abraço, Naira. Uma recomendação de anime para você assistir, Golden Kamuy. Eu acho que é a primeira vez que alguém me dá uma recomendação de anime aqui nos comentários das perguntas classe S. Se vocês quiserem nos vídeos futuros fazer isso também, me deem algumas recomendações aí, eu acharia legal. Bom, Golden Kamuy, acho que eu já ouvi esse nome. Vamos ver aqui a sinopse, né? Em Hokkaido, nas terras do extremo norte do Japão, Sugimoto sobreviveu à guerra russo-japonesa da Era Meiji. Um anime histórico? Interessante, né? Apelidado de Sugimoto, o Imortal, durante a guerra, ele agora procura as riquezas prometidas pela Corrida do Ouro, na esperança de salvar a esposa de seu falecido companheiro de guerra. Vamos ver aqui algumas imagens, só para ver mais ou menos como é que é. Parece interessante, né? Eu vou colocar na minha lista. O problema lá era que a minha lista de animes e mangás para eu assistir futuramente, ela é gigante. Acho que ela já tem mais de 40 animes e mangás. Então, Golden Kamuy eu vou ter que colocar lá no finalzinho, né? Eu só colocaria lá no topo se fosse uma coisa ainda em lançamento, né? Eu acho que no caso já acabou. Ou não? Ainda tá em lançamento? Não, acho que já acabou, né? Então vou deixar lá no finalzinho mesmo. Então quem sabe, sei lá, quando eu tiver uns 30 anos, 30 e poucos anos, eu não vou assistir Golden Kamuy. Aí eu falo aqui no canal, finalmente assisti Golden Kamuy. Agora para as duas últimas perguntas que também são do Kalil. Aqui outra pergunta polêmica dele. Para você, existe algum assunto que não possa ser abordado em nenhuma história? Na minha opinião, não. Eu defendo bem a liberdade artística. Eu acho que se o autor quiser colocar qualquer coisa chocante na história dele, ele pode colocar. Aí para resolver esse problema é só botar para maiores de 18, né? Quem é adulto, assim, o autor não é responsável pela forma como um adulto absorve as coisas que ele bota na história dele, sabe? Mesmo que seja uma coisa pesada, sabe? O adulto é responsável por como ele absorve as coisas que ele consome, né? Se fosse uma criança, eu não diria nada, mas no caso é só botar mais 18 que tá resolvido. Eu acho que isso resolve tudo, pessoal. Um autor não é responsável pelo que se passa na cabeça de um marmanjo, então acho que pode sim fazer o que ele quiser na história dele, pode colocar qualquer tipo de assunto, mesmo que seja uma coisa um pouco extrema. Eu defendo a liberdade artística. E a última pergunta, o que você achou da série 1899? Eu adorei, né? Pra quem não sabe, pessoal, 1899 é uma série dos mesmos criadores de Dark. E algumas pessoas aqui já sabem que eu pago muito pau pra Dark. Dark é a minha série preferida, então uma série dos mesmos criadores, eu já sabia que eu ia gostar e eu gostei sim. Por enquanto só tem uma temporada, acho que foi lançada em novembro, né? Mês passado. Eu achei muito boa. Eu gosto muito da forma como esse casal, o Baran Bo Odar e a Yandy Fritz, né? Alguma coisa assim. É um casal lá que faz essas séries. Como eles trabalham. Eu adoro os roteiros dela, porque ela é roteirista e ele é o diretor. Eu adoro a forma como ele dirige. Tem alguns elementos que lembram muito Dark, né? Naturalmente, porque é dos mesmos roteiristas e diretores, então tô ansioso aí pela segunda temporada. Aí, se você perguntar se eu gostei tanto quanto Dark, aí não, né? Mas não precisa ficar comparando. Gente, eu acho que Dark vai ser pra sempre a obra-prima desse casal. Eles nunca vão fazer uma coisa tão boa quanto Dark. Então, mas não interessa, né? Contanto que seja boa, já é uma das melhores séries que eu já vi na minha vida, mesmo só tendo uma temporada, só pra vocês verem o quanto eu gostei, né? Então fica até aí a recomendação pra quem nunca assistiu. 1899, uma série de mistério, que tem como tema... Acho que seria spoiler se eu falasse o tema, né? Acho que o tema da série só fica claro lá pro 6º episódio, então não vou falar não. Assistam a série. E o vídeo vai ficando por aqui, fiquem atentos quando no próximo mês eu mandar a postagem pra recolher as perguntas, pra vocês mandarem as perguntas de vocês. E tchau, um beijo, até a próxima. E também coloquem nos comentários o que vocês acharam de qualquer coisa que eu tiver dito aqui, tá bom? Tchau!